Fala pessoal, vou mostrar para vocês um pouquinho aqui de como que é a plataforma da PipeYellow, né, para que vocês possam entender a nossa interface, um pouquinho de como que tudo funciona aqui dentro, né. Então essa aqui é a página home, né, onde a gente tem aqui o número de conversas, quantos usuários estão online, NPS do mês e o tempo médio de resposta, né. Isso aqui é um acesso de gestor, né, então aqui você vai conseguir verificar no atender aqui todos os chats, né, todas as pessoas que estão sendo atendidas aqui no caso, né. Eu consigo ver a fila também de chats, né, e as pessoas que estão aguardando, né, nesse caso aqui, como a gente tem uma fila inteligente, quando tem usuários online não fica ninguém na fila, essa fila só serve para quando não tem ninguém online, né, então ela cai aqui e aí na sequência ela já é transferida para o atendente. E a gente tem aqui daí toda essa parte, né, a gente tem o boot do financeiro, o boot de vendas, o boot de suporte, né, e aí a gente consegue administrar aqui dentro personalidades diferentes, né, perfis diferentes para tarefas diferentes, então a gente consegue ter um prompt bem enxuto, né, através de uma engenharia de contexto bem interessante que a gente desenvolveu ao longo do tempo, né, ao longo do uso da nossa ferramenta. Então menos informações, né, mais assertividade, menos alucinações e a IA fica bem concisa e consistente, então isso é muito interessante, né, é aí que está a nossa alta taxa de resolução e assertividade. Então, quando a gente fala aqui, né, dos atendimentos, eu tenho aqui, né, as pessoas que estão sendo atendidas, né, então quando eu entro aqui eu consigo verificar alguns atendimentos. Então, quando eu venho aqui na parte de relatórios, eu consigo entender o que esse cara aqui está tendo de atendimento somente com IA, por exemplo. Ele tem 5.282 atendimentos, metade disso não chegou para a equipe dele. A outra metade que chega para a equipe dele, chega praticamente metade do trabalho já realizado pela IA. O que é isso? É quando, assim, um suporte nível 1, por exemplo, a IA já vai tentar reiniciar a ONU, já vai fazer a verificação da caixa no poste, vai ver se o problema não é de infraestrutura, né, se não é um problema externo. E depois, se ela não consegue resolver, ela coleta informações, pede foto, pede tudo ali que é necessário para que quando chegue para o atendente, o atendimento fique mais fácil e mais ágil, sem que o atendente tenha que confirmar informações. Então, isso aqui é a taxa de resolução da IA antes de transferir, né, para um atendente. Então, ou seja, metade dos atendimentos não chegam na sua equipe e a metade que chega mastigado e muito bem estruturado para que a sua equipe já vá e faça o atendimento mais rápido, ou seja, menos chamados chegando lá na frente e os chamados que chegam são atendidos mais rapidamente. Sua equipe pega o atendimento, resolve e segue para o próximo. Pega, resolve e segue para o próximo. Então, qual é a vantagem disso? Menos pessoas na equipe. Então a sua equipe vai começar a gastar tempo com atendimentos que realmente precisam de intervenção humana. Então algumas coisas a gente sabe que a IA não tem capacidade de atender, clientes que vêm com uma reclamação ou casos específicos, negociações complexas, então sua equipe vai estar disponível para isso, né? Então é aí que tá, o pulo do gato aqui da nossa plataforma. Então quando a gente clica aqui, né, a gente tem todas essas informações, a gente pode pegar aqui por responsáveis, selecionar por categorias, a gente pode exportar, né, esses dados. Dentro desse export eu tenho aqui tempo médio de espera, tempo médio de atendimento e tempo médio de resolução, né? Então aí a gente, né, consegue verificar todas essas métricas. A gente pode selecionar aqui também por responsáveis, né, por categoria, por assistente. Quando eu clico aqui nessas notas de NPS, eu consigo saber exatamente quem foram os clientes que deram essas notas boas. Então eu consigo até ver aqui, ó, esse atendimento. Olá, boa noite. Internet extremamente lenta, né? Ó, reiniciei sua conexão, né? Então, beleza, por favor, 2 minutos, né? Melhorou a velocidade, obrigado. Pronto, resolvido. Isso aqui era uma coisa que ia lá pra sua equipe, né? Teria que chegar lá, teria que fazer um diagnóstico. Esse é o nosso escopo, isso aqui é o que funciona hoje, né? Rapidez, agilidade, o cliente não quer ficar mandando foto, não quer ficar fazendo muitas perguntas. Então a IA entra como um potencializador do atendimento. Beleza, reinicia a conexão. Se aqui não tivesse dado certo, por exemplo, na sequência ela já ia pedir algumas informações, fotos, e daí na sequência passar pra equipe, né? Então é isso que a PipeYellow faz, né? Então a gente tem vários outros tipos de atendimentos aqui, ó, como aqui a gente pode ver um atendimento de financeiro, por exemplo, ó. Então ela começou aqui o atendimento, né, quero pagar a fatura para prosseguir, pessoa CPF, já mandou aqui, com duas mensagens ela já mandou aqui né, o Pix. Esse Pix é aquele Pix copia e cola, sabe, que fica bem rapidinho pro cara mandar, então assim, ó, em poucos minutos ele foi atendido. Ó, esse atendimento aqui, por exemplo, ó, de financeiro. Então aqui, ó, boa tarde, as faturas, né? Aí, ó, Luiz, ó, ela nem mandou. Isso aqui é porque a gente já tem, a gente extrai, né, antes de começar a operação com vocês, a gente já extrai a sua base e o nome do cliente e telefone. Então a IA já começa desde o dia 1 impactando seus clientes, porque ela tem contexto já, sabe quem que é, chama pelo nome. Então olha que interessante isso aqui, né? Então, ó, boa tarde, as faturas, né? Então assim, ó, achei os 2 planos aqui, daí ela foi lá e falou pras duas, né? Aí ele mandou aqui, ó, enviei o Pix, posso salvar? Sim. Aí ele salvou, na sequência ele já mandou a segunda fatura. Enviei o Pix também da rua tal aqui, né? Enviei o Pix também da outra, né? Mais alguma coisa que posso fazer pra você? Obrigado, Luiz. Como posso ajudar mais? Não, beleza, fechou, tá atendido. Então, são atendimentos complexos que um chatbot não faz, né? Se você tivesse hoje sendo atendido por um chatbot, você teria que começar de novo esse atendimento, colocar de novo um CPF, né? Então ela tem essa autonomia para realizar essas ações e para entender o que o cliente precisa. Isso é muito importante. Ó, esse outro atendimento aqui, por exemplo, ó, a gente tá aqui, ela recebe o Pix, envia o Pix pro cliente, na sequência o cliente faz o pagamento, aí fala, ó, localizei o seu contrato, a internet está ativa, está tudo certo e não é necessário desbloqueio. Se fosse necessário desbloqueio, ela faria aqui já, né, mas aí não teve essa necessidade. Ó, esse aqui é um outro atendimento de vendas, por exemplo, a gente tem uma questão aqui dentro da Pipe, que a gente faz follow-ups, né, dentro das conversas, então vou mostrar pra vocês. Isso aqui é um atendimento de vendas, né, então a pessoa chegou aqui, né, queria saber um pouquinho mais sobre os planos, aí ela falou que era pra filha dela, né, aí foi seguindo aqui, aí ela disse que era pra uma outra pessoa e que ela precisava buscar o endereço com essa outra pessoa.
Então, às 11h01, perceba aqui, às 11h01, ela, né, mandou essa mensagem, e daí depois de 30 minutos, que é a preferência desse cliente, essa pessoa foi lá, a IA foi, depois de 30 minutos, como tá configurado para esse cliente, a IA foi lá e mandou essa mensagem novamente, ó, ela fez um resumo da conversa e buscou uma informação para, né, retomar a conversa com o cliente. Então, a gente tinha parado justamente nesse ponto aqui, ó. Aí ela foi lá e mandou, Elisandro, conseguiu, né, o endereço completo para a verificação da instalação? Aí ela não respondeu, depois de 15 minutos ela transferiu para, ó, de 30 para 45. Depois de 15 minutos ela transferiu daí para a equipe comercial, né? Então a pessoa do comercial daí voltou aqui, ó, às 13h42, e aí ela conseguiu dar atendimento pro cliente e fechar a venda aqui na sequência, né? Então aqui, ó, é só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Obrigado, tudo bem, né? Fechou a venda aqui então, né? Ou seja, aqui dentro da PayPal nenhum tipo de atendimento ele se perde, né? Tanto num atendimento de suporte, por exemplo, quando a gente tá ali na parte de o cliente pediu pra um suporte, depois não respondeu mais, a gente faz esse mesmo follow-up, ó, deu tudo certo, a internet tá legal, posso finalizar, mesmo que ele não responda por inatividade. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque o seu cliente não vai mais ficar no limbo, tanto nas vendas, que é muito importante para que você possa ter fechamentos, né? Mas também para a parte da satisfação do cliente através de um atendimento de suporte. Tá, pessoal, então eu vou mostrar para vocês um pouquinho agora aqui desse painel do gestor, né? Então isso aqui é para que os líderes de equipe tenham acesso a esse painel para gerenciar todos os atendimentos, tanto da IA quanto dos atendentes. Então, o que você consegue com isso aqui? Você consegue antecipar insatisfações, você consegue padronizar a sua equipe, você consegue ter controle total de como os atendimentos estão sendo realizados, tanto pela sua equipe, tanto quanto pela IA, beleza? Então, aqui a gente tem algumas métricas, né? Os requerem atenção, eles ficam aqui, a parte de conversas positivas, de alta prioridade, tudo isso fica aqui, e a gente tem aqui um insight sempre do dia, né? Do dia anterior, né? Então, clientes potenciais buscam soluções flexíveis como segundo ponto de internet para pequenos negócios, trailer de café da manhã, sinalizando uma oportunidade para empresas desenvolver ofertas de internet comercial adaptadas para este segmento. Então, são coisas que passam despercebidas, porque se você não tem controle do seu atendimento, se você não sabe tudo que passa por lá, muitas vezes você até tem ali essas análises na sua mão, mas você não consegue olhar de fora. Então, aqui, isso aqui poderia ser uma oportunidade para que você possa aumentar a sua renda, enfim. A gente teve outros aqui, insights para um cliente, por exemplo, que trouxe para ele uma informação de que vários dos clientes deles estavam pedindo, né, reclamando de internet lenta. E aí ele percebeu que ele estava com bastante clientes com planos defasados. A gente fez um upgrade de planos para eles, né? Então, várias coisas, né, nesse sentido vão aparecer aqui para vocês também. Então, quando a gente clica aqui no requer atenção, a gente consegue verificar o que aconteceu com esse cara, né, e por que ele precisa de atenção. Se eu clico aqui, eu vou direto lá dentro da conversa dele para verificar certinho o que aconteceu, né? E aí o mais interessante, eu consigo clicar aqui e criar uma tarefa para um dos meus colaboradores. Escolho o colaborador. E aí, a data do vencimento, ele precisa resolver até tal hora. Então eu venho aqui, escolho aqui, né? Beleza, cria essa tarefa. Quando eu crio essa tarefa vai cair dentro lá da PayPal, dentro dessa partezinha aqui do usuário, ó. Então a gente tem aqui, ó, agenda. Então, ó, aqui, ó, Adriano, tá vendo, ó, ação necessária. Então, esse cara, ele vai precisar resolver essa questão, né? Então, já fica lá dentro da agenda dele. Como a gente tá aqui num acesso, né, de gestor, então a gente consegue ver todas as tarefas que foram feitas, né? Então, imagina só o potencial que vocês têm na mão, né, com essa ferramenta para mostrar para o seu cliente que ele não é apenas mais um número, né? Que você se importa com ele, que proativamente você entende o que aconteceu no atendimento e a sua equipe vai atrás dele antes. Então, isso resolve questões de cancelamento, isso aumenta a taxa de satisfação dos seus clientes. Por quê? Porque, de fato, você vai saber o que acontece todos os dias com cada um dos seus clientes, né? Então, muitas coisas passam despercebidas, né? Hoje em dia, nos atendimentos dos provedores. E aqui na PayPal isso não acontece mais. Então, aqui, quando a gente clica em atendimentos, aí eu vou ver cada um deles. Eu vou filtrar aqui dos humanos para que vocês possam ver como que é o detalhamento desses atendimentos. Então, eu tenho aqui, ó, um atendimento humano, onde a gente tem lá, né, a análise completa, depois a análise do atendente, né? Aí eu tenho aqui informações sobre os pontos fortes, né, áreas de melhoria, né? Isso aqui são premissas da empresa, então tudo são pontos que precisam ser passados no atendimento, né? Depois disso, a gente tem aqui como criar uma tarefa também, como abrir a conversa para confirmar isso aqui, né? A gente está em desenvolvimento ainda da parte de um ranking, né, para os atendentes, né? Então tudo isso vai ficar marcado daí, quantos atendimentos cada um tem, a nota deles, a somatória, né? Então isso tá em finalização já também. Então você imagina qual é o poder disso aqui? Você consegue, de fato, padronizar a sua equipe. Então, a gente, por exemplo, eu pegar um atendimento aqui, ó, esse atendimento que foi um pouquinho mais uma nota mais baixa, né? Então, ó, a gente teve aqui, ó, uso de nome com caixa baixa, né? Ela não se identificou, ela, né, não falou os meios de acesso, ela pulou várias etapas. Então, a aderência do script desse cara aqui foi baixa. Então, você vai poder diariamente chegar na sua equipe e falar assim, ó, fulano, eu percebi que você, né, pecou nisso, vamos melhorar nessa questão. Então, o poder disso é muito grande, porque a sua equipe melhora, o seu cliente percebe, né? E a satisfação aumenta. Então, é isso que a gente quer com isso aqui.